E eu entendo que está presente a contradição ao se entender que é eleição, e ficou consignado isto no voto vencedor, só que o voto vencedor conclui, e os votos que acompanharam o voto vencedor, que é vedado chapa avulsa. Então, é uma contradição que transforma aquilo que a lei do rito estabelece como eleição, aquilo que o regimento interno estabelece como eleição, transforma aquilo numa escolha de quem? Do líder partidário. Então, um único líder vai falar para uma bancada de 60, de 50, de 40, de 20 parlamentares. E vejam o ensejo que isso pode dar dentro de uma cultura política que não preciso aqui explicitar do modus operandi que tem ocorrido na história brasileira. Isso subtrai a representação popular, que é o mais grave, porque o cidadão votou no parlamentar de um dado partido, esse parlamentar do dado partido está manietado. Ele não tem direito a votar em um outro candidato, ele não tem direito a ser candidato dentro da proporcionalidade do seu respectivo partido. E volto a dizer, onde na Constituição está que isto é uma escolha do partido, ou do líder partidário? Onde na Constituição, para nós entendermos que há uma incompatibilidade com o texto constitucional? Esta é a pergunta que eu faço. Essa resposta eu não recebi até agora com a devida vênia dos que votaram no sentido e muito do acordo menos embargado. lesão a preceito fundamental, que é a condição para que essa ação seja processada. O preceito fundamental aqui é a representação popular, a soberania do voto popular. Nós estamos criando parlamentar de primeira categoria e parlamentar de segunda categoria. O parlamentar de primeira categoria é o líder. Esse vai lá e discute, seja com a situação, seja com a oposição, e faz a barganha que bem entender para tomar tal ou qual postura. E não há liberdade dos 513 em se candidatar e votar em quem bem entenda. O que a Constituição garante, e eu disse quando do voto em dezembro, é que haja a proporcionalidade. E nós estamos aqui, sim, aptos a interferir se, por exemplo, fosse criada uma comissão só de parlamentares do partido A, ou só com parlamentares do partido A, do partido B e do partido C, desrespeitando os partidos D a Z que existem. São 28, pega o alfabeto inteiro e ainda sobra um AA. Nós estamos subtraindo a vontade popular ao retirar dos parlamentares o direito de serem candidatos a esta comissão no âmbito da proporcionalidade do seu respectivo partido e tirando dos parlamentares o direito de votar. E estamos transformando eleição numa indicação de líderes partidários. Nós estamos trocando a representação de 513 por 28 líderes partidários. Ou menos, porque há os blocos. E aí nos blocos quem indicam são os líderes dos respectivos blocos. Então nós estamos trocando 513 por 10, 12 senhores deputados. Então nós temos duas categorias que a nossa decisão transformou, sim, em uma categoria de ou um superdeputado ou deputado de segunda categoria, que é aquele que ele vai lá apertar o botão para votar numa chapa única. Uma chapa única. Então é uma eleição com chapa única, não é eleição. Aí é contradição. E veja, Vossa Excelência, no quadro na quadra que nós estamos inseridos, para usar uma expressão muito cara ao ministro Marco Aurélio, esta indicação ou esta disputa, especialmente do partido majoritário PMDB, já mereceu 2 ministérios. O Ministério da Saúde, esse importante ministério, nesta quadra, e agora a aviação civil, que parece também ser paga ao líder Pitiani por conta, estou usando as expressões que estão na mídia, para obter o resultado que se obtém, fraudando, portanto, todo o processo e conspurcando. Nós que fazemos o discurso de combate à corrupção, vemos isso explicitado de maneira clara, transparente. 2 ministérios. Hoje os jornais dizem
vice-presidente Michel Temer informou ao designado como compensação para as eleições de líder, desse compromisso do impeachment, 2 ministérios. Ministério da Saúde, com seu mega orçamento, e agora a aviação civil, com as obras que se realizam nesse contexto. Para quê? Por conta do impeachment. É disso que se cuida. É bom que a gente diga para as pessoas como que nós estamos votando e que tipo de fórmula nós estamos consagrando. Ao consagrar o líder partidário como indicador, nós estamos chancelando esse tipo de fórmula de corrupção, com todas as letras. E vejam, artigo 58, caput da Constituição. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. Parágrafo 1º. Na constituição das mesas e de cada comissão é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa. É isto que nós podemos enfrentar nas comissões que são formadas no âmbito do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados ou do Senado da República. Nem precisaria dizer de que os embargos de declaração devem ser utilizados com um espírito mais amplo para reconhecer aqui a contradição, porque a contradição aqui para mim é chapada. Dizer que é eleição e que é escolhido pelos líderes de partidos e de blocos é acabar com a eleição e transformar isso numa indicação e transformar 513 deputados que teriam direito a ser candidatos ou a votar dentro da sua proporcionalidade em figurantes. E eles não são figurantes, eles são representantes do povo brasileiro, soberanamente eleitos, democraticamente eleitos. E isso, então, ao fim e ao cabo, é subtrair a vontade popular do colegiado todo de 513 e entregar na mão de meia dúzia de líderes partidários. Entendo presente a contradição, reitero o voto no sentido da possibilidade da chapa avulsa, acolho os embargos de declaração no ponto para, então, reformar o acordo embargado e permitir as candidaturas avulsas dentro dos limites da proporcionalidade partidária. Quanto ao voto aberto, foi lido pelo eminente relator aquilo que ocorreu no caso do processo de impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. E o que ocorreu lá? Lá já se tinha um consenso nacional, praticamente, então houve uma chapa única. E essa chapa única foi colocada na votação simbólica. Na medida em que era a chapa única, foi para a votação simbólica. Só que quando o tema chegou no Senado, foi votação secreta. Então veja aqui qual é a contradição e a obscuridade que se tem. Na Câmara, única e exclusivamente por uma questão de praticidade, de pragmatismo, não se votou secretamente, porque não havia candidatura avulsa naquela oportunidade e não havia nenhum tipo de resistência àquela chapa formada e apresentada. Então, o que fez o então presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Ibsen Pinheiro, aprovado à unanimidade. Aprovado à unanimidade. Ninguém impugnou, ninguém pediu, e no regimento interno, se tivesse líder representando 50%, representando 10%, ou líderes que representam até 10%, pode pedir a votação nominal, pelo regimento interno, poderiam requerer que a votação fosse secreta e nominal, mas não havia divergência. E da cultura política das casas legislativas e cultura política da Câmara dos Deputados. Se vai se votar algo que não há divergência, se faz a votação simbólica. Só que quando chegou no Senado, teve a votação secreta.
cumprindo-se o ritual regimental adequado nas duas casas, que é a votação secreta. E por que a votação secreta? Para permitir o livre exercício da soberania do parlamentar, do voto do parlamentar, da representação que o parlamentar tem do povo, para deixar ele livre dos apelos outros ou das opressões outras que podem vir. Então, o voto secreto, sim, é necessário em determinadas situações para proteger a própria representação popular. É por isso que ele é excepcional. E eu disse em dezembro, quando da votação ano passado, as deliberações normativas devem ser abertas. Eu votei em um dado parlamentar, eu quero saber se ele está votando contra ou a favor do aborto, contra ou a favor da venda de armas. Quero saber as suas posições. Então, o cidadão tem o direito de realmente saber abertamente como vem desempenhando as funções deliberativas, normativas do seu parlamentar. Mas aqui é eleição, e eleição é secreta. O eleitor vota. O eleitor vota secretamente. Qual é uma das coisas mais sagradas de eleições democráticas no mundo inteiro, ou a primeira que se diz? Eleições, para serem livres, têm que ser secretas. Se a eleição não é secreta, ela não é livre. Onde que há eleição livre e aberta? Talvez em países autoritários, talvez em países comunistas. Em países democráticos não há que se falar em eleição aberta como uma eleição livre, porque aí de eleição não se trata mais. É óbvio que quando da deliberação final do processo de impeachment, aquela é uma deliberação, não é uma eleição, essa deve ser aberta. E no caso Collor se decidiu, na oportunidade de encerrada a instrução, e vai à deliberação, se ele vai ser afastado ou não, se haverá ou não a admissibilidade para processar, a abertura do processo, essa é uma deliberação. E como uma deliberação, ela deve ser aberta, porque o eleitor deve saber se aquele parlamentar está votando e deliberando neste ou naquele sentido. Mas na eleição, não. A eleição é um ato de vontade que deve ser livre de qualquer tipo de intromissão. E daí, então, eu verificar que há aqui sim uma obscuridade até filosófica, porque não pode se falar em eleição que não seja secreta. E há, por outro lado, uma obscuridade com o rito processual que se estabeleceu sim no caso Collor, porque a eleição no Senado foi secreta. E a eleição na Câmara só não foi secreta porque não houve nenhuma disputa. E da leitura da ata feita pelo eminente relator, extremamente fiel ao texto, foi exatamente essa, no sentido de que não havia uma única chapa e que não havia candidaturas, então se procedeu à votação de maneira simbólica. Não é que ela foi aberta, é que ela foi simbólica.